galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu não quero empolgar vocês, mas a situação do Lula tá muito ruim. Gente, ontem o escândalo do Arrozgate voltou com tudo e não foi só isso. Vocês estão vendo ali que tem outras coisas, mas falando do Arrozgate, pra vocês terem uma ideia, a Globo falando de crime, falando que a Polícia Federal tem que investigar. Secretário já foi demitido e vocês conhecem o governo Lula, viram muitas confusões e escândalos absurdos como o Juscelino, Daniela Vaguinho, que não gerou demissão. E esse teve demissão, ou seja, esse escândalo promete e obviamente a gente vai comentar tudo, né, sobre algo que começou como venda de arroz baratinho com a logo do governo e tá para terminar nas páginas policiais e com a crise com o agronegócio. E como se fosse pouco, o Estadão parece que vem com a série de notícias sobre o gabinete da ousadia. E eu digo uma série porque ontem saiu uma parte 2 e na madrugada de hoje já saiu a parte 3. E obviamente a gente vai comentar sobre ambas. Aquela foto ali de Lula com o nosso garoto do sorriso Mentex é a parte 2, Thiago dos Reis. O maior influenciador lulista das redes sociais ganhou destaque no Estadão pela sua atuação nas redes. E vamos falar um pouquinho sobre isso e depois, e a parte 3, são os grupos aí, né? Os grupos que, só pra vocês sentirem o gostinho da lindeza. Paula Camoto, do Instituto Lula, falou que o que o Estadão está falando é tudo mentira, porque o Instituto Lula é um instituto apartidário. Não tem partido. Não tem partido. É o Instituto Lula que não tem partido. E com um absurdo desse, né? Com certeza a história é muito boa e a gente vai chegar lá, mas vamos começar depois dessa longa introdução. A gente vai começar do fim para ir pro começo, para depois voltar pro fim de novo, só para que dá aquele gostinho do clímax. Ver o Josias, esse lulista ferrenho, falar que a anulação do leilão do arroz não exclui necessidade de investigar, é gostoso. Mas ver ele falar, havia sob a fumaça um negócio bilionário, trançado sobre regras permissivas, compra-se no escuro, é preciso um incêndio para iluminar a precariedade e os vínculos tóxicos dos intermediários. Lula agiu apenas depois que a oposição já havia levado o caso ao TCU e à PGR. O Lula podia ter agido antes, não agiu. Só agiu depois que o escândalo... Não vou falar mais nada. O cancelamento do leilão não elimina a necessidade de investigação. Houve inépcia ou desonestidade? E aí, Lula, prefere qual? É um inepto ou um desonesto? Em qualquer hipótese, o contribuinte merece pratos limpos. Mas bom mesmo, é isso daqui. Essa cena é histórica. Isso aqui é histórico. Mas desde que o mundo é mundo, a Globo passa pano pro Lula. 11 de junho de 2024. Não vou nem falar, vou dar play. Vou dar play porque é inacreditável. A Globo falando de crime que tem que investigar. Vamos ver. Cadê? Tá aqui, ó. Antes é chegar o arroz de qualidade, no tempo certo, e sem $15 de propina por tonelada. $15 de propina por tonelada? Rapaz, é muito dinheiro. E quantas 1.000 toneladas não seriam compradas? Meu amigo, Lula, faça alguma coisa. Gente, ó, $15 de propina, vamos até fazer essa matemática, ó. Vamos fazer a matemática assim, a cada 100.000 toneladas, né? Quanto seria isso? Ó, 100.000 toneladas vezes $15. A gente tá falando de 1,5 milhão, como o dólar tá 5, você multiplica aí por mais de 5, né? 5,37. Vamos botar 5, sou bonzinho. Só aí a gente tá falando de 7,5 milhões. Ah, é bom ver esse dinheiro. Dá pra comprar uma garrafa de pitu, né? Dá pra tomar. Mas vamos voltar aqui. Que era isso que o Brasil todo, quer dizer, o Brasil todo, as fontes estavam falando desde o início. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de $15 por tonelada. São 263 mil toneladas. Alguém ia enriquecer.
263 mil. Então, deixa eu multiplicar aqui. Vezes... Não, vou botar o dólar a 5,37. Vezes 2,63. Estamos falando de 21 milhões de taxa do amor. 21 milhões 184.650 com dólar 5,37. Bom, viu? Dá pra comprar uma tubaína. Caso esta informação seja verídica. Mas tanto os fatos apontam para essa indicação de que havia algo suspeito, que a licitação foi cancelada, já há um pedido de demissão de um nome que nos bastidores já era falado, porque o filho dele estaria envolvido nessa empresa que garantiria a transação, e é o mesmo caso das vacinas do Bolsonaro. O leilão não foi concretizado, o que não significa que não houve crime. Então tem que ser investigado, botar a Polícia Federal nisso, que é o mesmo caso das vacinas de Bolsonaro. Então, se é o mesmo caso de Bolsonaro, na época foi aberta uma CPI. Então a gente tem que ter a CPI. Temos que ter a CPI do arroz. Para ser justos, a Polícia Federal é pouco. Eu quero CPI agora. Os deputados já estão pedindo já, viu? Eu vi ontem o Zuco comentando sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho. Rebobinar. Porque esse caso tá sensacional. Esqueci disso daqui. Isso aqui é o retrato do petismo. Isso não interessa. Responde ministro ao ser questionado por repórter sobre o número de empresas não qualificadas que venceram o leilão do arroz. Ô, ministro, tem quantas empresas erradas aí no meio? Não importa. Mas como assim não importa, véi? Aí a jornalista de fundo fala, interessa sim. A voz dela tá baixa, eu vi também. O áudio desse vídeo não tá tão bom. Mas eu baixo, mando pra vocês no Telegram. Vocês pegam lá e dão uma escutada, né? Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, admitiu, no entanto, que a maioria das empresas vencedoras tem, olha a palavra, fragilidades. Eu gosto de fragilidades. Beleza. Mas vamos lá. Vamos rebobinar para entender um pouco da situação. Ei, acho. Caio Junqueira aqui fez uma longa nota. Nota interessantíssima. Fazer um trabalho que os jornalistas deveriam fazer. Ele investigou o caso. Ele ligou para as empresas. Ele falou com pessoas. E quanto mais cava, pior fica. Na manchete você já viu. Empresários divergem sobre sociedade, empresa vencedora do leilão milionário do arroz. Já gostei disso, né? Divergência. Um fala uma coisa, outro fala outras histórias, já não bate. Aí você fala, eita, ô Lula, teu arroz tá bom, viu? Teu arroz tá cozido demais, tá vendo a papa. Mas vamos dar uma olhada. Os empresários Ronaldo Aureliano da Silva e Carlos Batista Braz deram à CNN versões distintas sobre a constituição societária da empresa Wesley A. de Souza, a maior arrematante individual do leilão, aquela da Estou do Queijo, né? E aí, um falou que é de um jeito, outro falou que é do outro, e aí o Caio Junqueira foi atrás dessa história. A empresa arrematou o maior lote do leilão para importar 147.303 toneladas e, para isso, receberá do governo federal o valor de 716 milhões. Ronaldo Aureliano se apresenta no LinkedIn como proprietário da empresa TCI Modulares. Ele afirmou no sábado, em conversa gravada com a CNN, que a Wesley tem vários sócios e que ele seria um deles. Mas quando você olhava o CNPJ, aparentava que a empresa tinha um dono único. Como é isso? Como é que funciona essa empresa? Como é sócio oculto? Como é? Sócio oculto não, né? Isso não pode. Somos um grupo empresarial de várias empresas e vários sócios, disse o empresário à CNN. Questionado quais são os sócios, ele disse, aí você me desculpe, isso é questão da Receita Federal. Quem não deve não teme. Já o empresário Carlos Braz afirmou nesta segunda, dia 10, à CNN, também conversa gravada, que o único sócio da empresa é o próprio Wesley. Uai, quem tá falando a verdade? O Ronaldo, que diz que tem vários, ou o Braz, que diz que só tem um? Sim, sobre o Wesley ser o único sócio da empresa. O Ronaldo não é sócio da empresa. Braz se apresentou à CNN como vice-presidente. Tá bom. Na petição,
a oposição, né, apontou... A oposição entrou junto com ao TCU com a petição. E aí, na petição da oposição, junto ao TCU, foi apontada a suspeita de que o Weasley seria uma empresa de fachada. A AGU contestou a informação. A turma do Lula contestou. Lá foi a turma da AGU do Messias. E disse à CNN que o governo se defenderia junto à Corte de Contas. Contratou o problema, né? Trouxe o problema pro colo. Lembrando que o leilão foi suspenso e o Messias do Lula é quem foi lá para ter o leilão. Aí quando a confusão já não dava mais, que até a Globo tá falando de crime, aí o governo suspende. Parabéns, Lula! No contrato social da empresa consta apenas nomes do sócio administrador Weasley Alves de Souza. Na conversa com a CNN no sábado, Ronaldo Aureliano também disse que Carlinho, que é o apelido por Carlos Batista Braz, seria seu sócio. Rapaz, esse Aureliano aí, eu já vi que é um traíra, viu? Já tá se colocando como sócio, jogou o Braz no meio da confusão, agora a empresa já tem 3. Carlos Braz é meu sócio, e ele é sócio também na Ponto Norte, que é distribuidora, outra distribuidora nossa. Eu sou sócio da construtora e juntos somos um grupo econômico no qual CPFs não se misturam por uma questão tributária. Simples. Não é muito simples não, viu? Rapaz, você tem umas empresas e é estranho, viu? Estranho. Simples não é não. E complementou. Eu não sou obrigado a demonstrar poder econômico onde eu não preciso. Nosso grupo faturou 400 milhões em 2023 porque eu não dou conta de comprar 700 milhões de arroz. Braz disse hoje a CNN não ter sociedade com o Ronaldo. Não sou sócio dele não. Ele tá doido, né? E que ele não é sócio de Weasley. O Ronaldo não é sócio da empresa. Está tendo algum equívoco e Ronaldo não é sócio. Ele diz, porém, que a Weasley e outras empresas dividem o mesmo espaço em Macapá. Eu tenho as empresas do meu nome, né? A gente trabalha em conjunto, divide o mesmo espaço, não sem distribuição. Informado de que Ronaldo havia dito que são várias empresas e vários sócios e um grupo econômico, ele disse, isso não procede. Depois, disse que as empresas suas atuam junto com a Weasley em parcerias. Olha, é um grupo econômico, é o seguinte, a Ponto Norte, né, que está no meu nome, e umas empresas que estão no meu nome, que trabalhamos em conjunto com a Weasley. Tem a Ponto Norte, tem a empresa Norte-Sul da cidade de Santarém. A CNN questionou a ambos onde estaria o Weasley. Tá, e o Weasley tá onde? Falamos com o Carlinhos, falamos com o Aureliano, e o Weasley? Cadê o Weasley? Cadê o sócio da empresa? Bárbara tem a resposta. Vocês conhecem a Bárbara, né? A Aureliano respondeu, hoje está no Amapá, por uma questão estratégica de negócio. Tá bom. Na sequência, perguntou se o Weasley é de fato uma pessoa física. Ele disse, é uma pessoa, nosso sócio, amigo e parceiro. Então, Aureliano falou que ele tá no Amapá, questão estratégica, versão do Aureliano. Já o Braz disse que a relação dele com o Weasley é antiga, que são amigos, mas que ele contraiu uma virose e que por isso não podia dar entrevista. Pronto. Rapaz, eu nunca vi isso, né? Não posso. E já pensou, né? Sabe como é, né? Você pegou assim o celular, você tá de virose, você vai ficar pior. Óbvio, você fica mais doente. Todo médico fala isso. Se você tá com virose, você não pode pegar o celular. Se você toca o celular pra falar com um jornalista, aí dá o revertério. Não pode. Bacana, eu gosto dessas justificativas. Aí, pro homem que estava em Macapá, dodói, sem poder falar com a imprensa, o Portal Diário fala o seguinte, Queijo Minas tem funcionamento normal após notícias sobre leilão da Conab, só que, olha o subtítulo, vem mais um pra melar a história e criar confusão. Funcionário informa que proprietário Weasley A. de Souza viajou à Europa, sem, no entanto, saber para qual país. Uai, mas ele tá onde? Ele tá no Amapá? Ele tá doente? Ele tá na Europa? Eu não tô entendendo mais nada. Será que tem uma cidade no Amapá chamada Europa? Pode ser, né? Vai entender. Mas você bem que falou que não sabe para qual país. Eita. Ah, Jesus. Temos que chamar o Juscelino Filho, que é um ministro que tem experiência em escândalos e desculpas, né? Ele é bom de desculpa. Na verdade, não é bom não, ele é horrível. Mas o Lula passa pano e não tá nem aí. A Bárbara fala, né? Sabe o Weasley, o novo barão do arroz? Pois é, se mandou pra Europa e seu paradeiro é incerto.
entendeu nada. Mas vamos continuar. Aí, diante dessa confusão que chegou ali no dia 10, que já estava claro que a confusão estava grande, e essa aqui do Israel é do dia 8. Do dia 8. Vai ver que ele foi próprio, já voltou, né? Porque a entrevista para a CNN foi dia 10. Ele foi um bate-volta na Europa, deve ter sido isso. Aí dia 10, governo cogita suspender o leilão e afastar os envolvidos. Tava cogitando, né? E a gente faz, não faz, ficaram na dúvida. Vai que cola, né? Vai que a temperatura baixa, vai que a Globo consegue abafar o assunto, mas a Globo não conseguiu. E aí vem o Estadão. O Estadão tá na oposição ferrenha, né? Agora o governo Lula. Lula cobra a resposta do governo à crise do arroz e Nery Geller fica na berlinda. Lula cobrou nesta segunda uma resposta do governo federal à crise do arroz. De acordo com interlocutores palacianos, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, ex-deputado Smith Nery Geller, está na berlinda e pode ser exonerado. Mas por quê? O que foi que o Nery Geller fez? Na avaliação do presidente, uma pauta supostamente positiva, comprar um arrozinho no preço, né? Botar a embalagem do governo, o povo comprar e falar: Lula, obrigado! Lula botou arroz barato na minha mesa. Olha os ganhos políticos, né? Então era para ser positiva, mas trouxe danos de imagem. Para Lula, o que era para ajudar o governo deu munição à oposição e pode parar nas páginas policiais. Geller entrou na mira do Planalto porque o diretor de abastecimento da Conab, Tiago dos Santos, responsável pelo leilão, é uma indicação direta do Nery Geller. Lula determinou uma apuração interna para decidir se vai demitir o diretor e o ex-ministro da Agricultura de Dilma. Então, você vê, né? É um cara muito próximo aí do PT. Além disso, a Foco Corretora de Grãos, principal corretora do leilão, é do empresário Robson Almeida de França. Esse grande empresário foi assessor parlamentar de Nery Geller na Câmara e é sócio de Marcelo Geller, filho do secretário em outras empresas. Eita, meu Deus do céu, velho. Sócio do filho de Nery Geller. Esse é o Brasil que eu gosto. Segundo apurou a coluna, Geller esteve com o Fávaro nesta segunda para responder aos questionamentos sobre a participação do sócio do filho do certame. Aí esse caso aí do Nery Geller, o próprio Estadão tinha comentado lá no portal dele dedicado ao agro. Conab nega influência do governo em leilão de arroz. Ex-assessor de Nery Geller representa 3 empresas vencedoras. Essa nota é sensacional, principalmente o final dela, que só foi uma coincidência. 3 das 4 empresas que compraram 263 mil toneladas de arroz no primeiro leilão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, não tem qualquer ligação com o cereal. O brasileiro é empreendedor. Ah, mas ele vendia isso. Não importa. O brasileiro é empreendedor. Estão criando problema, não tem. Ah, era locação de máquina. E daí? E daí? Ah, outra de alimento. Ó. A fábrica de sorvete. Tá. Sorvete e arroz? Será que não dá pra fazer sorvete de arroz? Para de besteira. Ficar perseguindo os outros, né? Bobagem. Aí tá ali, ó. Bolsa de mercadorias que representou 3 empresas em leilão é de ex-assessor de Nery Geller. Aqui eu não falava do filho Nery Geller, né? As operações das empresas ASR, Icefruit e Zafira Trading no leilão de arroz foram feitas pela mesma bolsa credenciada na Conab. A Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso, a BMT, já participou de outros leilões da companhia, como de frete e de grãos. A BMT foi criada em 2023 por Robson Luiz Almeida de França. O empresário já trabalhou no gabinete da Câmara de Nery Geller e vimos que ele agora é sócio do filho do Nery Geller, que fez carreira política em Mato Grosso, já foi ministro da Agricultura em 2014 e secretário de Política Agrícola do MAPA em 2013 e de 2016 a 2018, mesmo cargo que ocupa atualmente. No portal da transparência da Câmara, França, aparece como secretário parlamentar de Geller entre dezembro de 2019 e julho de 2020. O diretor de operações e abastecimento da Conab, Tiago dos Santos, que também já foi assessor de Geller de 2019 a janeiro de 2023, disse que o fato é uma coincidência. É só uma coincidência, gente. É só uma coincidência
que o ex-assessor e sócio do filho de Nery Geller tem uma corretora que foi só uma coincidência, pô. E eu acho que realmente é, né? Pô, o pessoal fica problematizando assim umas coisas. O Brasil de Lula. É o Brasil de Lula, a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante. Aí, já estava totalmente sustentável. Aí sim, chegamos ontem, meio-dia, governo suspende. Meteram lá os jornais, serene, urgente, o governo suspende. Eu tava preocupado com a Daniela Lima. A Daniela Lima que trabalha com celular. Meu amigo, ontem, ela tava com um notebook de 17 polegadas. O que é que isso nos demonstra? Que o que a Daniela Lima recebe já não cabe mais na tela do celular. Para passar pano do governo, a telinha de 7 polegadas não presta, tem que ser agora 17. Imagina, daqui a alguns dias, Daniela Lima vai estar apresentando a Globo News segurando uma TV de 60 polegadas para conseguir ver, né, um mapa mental de como passar pano pro Lula. Tô preocupado. Lula decidiu anular o leilão de arroz por fragilidade financeira e autorizar a demissão do Nery Geller. Sobre a demissão dele, Bela Megali mandou avisar. Secretário envolvido em crise do arroz nega ter pedido demissão do Ministério da Agricultura. A turma do Lula, para tentar botar panos quentes no escândalo, tentou pedir pro cara se demitir. A pedido, né? Fala que tu se demitiu, que tu fez coisa errada. Assume o pepino. Falou, não. Nery Geller disse a aliados que não entregou seu cargo e ainda avalia se fará isso. A versão é contrária ao que foi dito pelo Fávaro nesta manhã. O chefe da pasta afirmou ao jornalista que o secretário pediu demissão e ele aceitou. Geller relatou a pessoas próximas que o próprio Fávaro solicitou que ele entregasse o cargo. O secretário resiste sob o argumento de que não cometeu nenhum erro e afirma que não vai sair pela porta dos fundos. O Estadão complementa no final da noite de ontem, início, né, 9 da noite. Bancada do Agro cobra a saída de presidente da Conab e vê Nery Geller como bode expiatório. A análise entre esses parlamentares é que Geller foi o bode expiatório do Fávaro que precisava dar uma resposta sobre as inconsistências do leilão do arroz. O grupo defende que toda a diretoria da Conab deve ser demitida. Procurado, Edgar Preto não se pronunciou. Abandonado pelo governo, Geller afirmou a aliados que foi contra a realização do certame, agora anulado, e não pode carregar a culpa. O ex-ministro da Agricultura de Dilma se sente injustiçado após a lealdade prestada a Lula. Ele foi a ponte entre o então candidato, né, a presidente e o agronegócio. Trair aliados, isso dá errado, viu? Isso dá errado, Lula. Em despachos internos, Nery Geller ainda recusou que sua exoneração fosse publicada como feita a pedido. Ao contrário do que disse publicamente o ministro da Agricultura, o secretário não entregou o cargo. A bancada do Agro ainda cobra a exoneração do diretor de abastecimento da Conab, Tiago José dos Santos, responsável pelo leilão, e promete desgastes ao Ministério da Agricultura no Congresso. O grupo prepara requerimentos de convocação contra Fávaro na Comissão de Agricultura, comandada pelo vice-líder da oposição, Evaí Vieira de Mello, que é um cara bem à direita, viu? Você vai ir bem à direita mesmo. Não sei nem porque tá no PP. Devia sair de lá. Aí, a turma... Eu não sei qual a estratégia da galera, mas acho que essa estratégia não é muito boa não, viu? O nome que faz os olhos da bancada do agro brilharem na agricultura. A FPA viu aí a queda do Nery Geller e acha que pode derrubar o Fávaro. E aí na cabeça deles sabe que não tem força para indicar o ministro da Agricultura. Mas eles conseguem ver um nome que seria palatável pro Lula. Arnaldo Jardim. Eu fico maluco vendo uma coisa dessa, né? Óbvio. Mas eu passo que feliz. Esse tweet do Vilimigo tinha uma tia do Zap me marcando que olha isso. E eu tenho certeza que ela sabe quem é o Arnaldo Jardim, né? O nosso Klaus Schwab brasileiro. Ele é amigo do Klaus Schwab. É o cara que trouxe Klaus Schwab pro Brasil ano passado. Eu acho melhor deixar o Fávaro, viu? Na boa, falar pra vocês, eu acho que o Fávaro, ele não tem capacidade de fazer a maldade que o Arnaldo Jardim sabe fazer. E até relembro, o Arnaldo Jardim foi secretário de Alckmin. Fora o que ele defende. Então, não usa essa situação do arroz pra tornar o que tá ruim pior.
tenta usar a situação, cara, vai lá, muda ali a Conab, muda coisa, muda outra, abre uma CPI, gera desgaste aí, coloca uma pauta que é cara pro agro pra avançar aí no legislativo, com apoio do executivo. Mas não faça uma maluquice dessa, não. Não faça uma maluquice dessa. O William até diz, infelizmente o agro não entendeu nada. Vai colocar o lobo pra cuidar das ovelhas. Se o Lula foi esperto, ele aceita aí, mas aceita fácil. Mas enfim, esse foi um dos problemas do seu Dilma no dia de ontem. O outro, começou cedo. E hoje já tem a parte 3. Era de manhã, tava terminando de gravar o vídeo, né? Quando terminei já tava publicado. O Estadão nos presenteia com a parte 2. O maior influenciador lulista das redes sociais. Influenciador petista repete gabinete do ódio, gera 1 bilhão de views e fatura com desinformação. Uma chamada sacanagem, né? Gabinete do ódio. Eles estão aproveitando para bater em 2, né? 2 coelhos com a cajadada só. E vamos dar uma olhada o que diz o Estadão. Tem uns pontos dessa matéria que eu achei, sendo bem honesto com vocês, sacanagem o que eles estão falando com o Thiago dos Reis. E o ponto é o seguinte, isso foi feito contra a direita lá atrás e o PT bateu palma. Agora tá se virando contra eles. Vocês já vão entender. Influenciador petista repete gabinete do ódio, gera 1 bilhão de views e fatura de informação. O influenciador Thiago dos Reis se tornou um dos maiores produtores de conteúdo político do país, replicando, em favor do governo Lula, a receita de sucesso do gabinete do ódio da gestão Jair Bolsonaro. Os vídeos que publica misturam desinformação e agressividade contra adversários políticos, método que rende audiência e dinheiro, além de responder a 15 processos na justiça. Filiado ao PT, o youtuber de 36 anos pauta as bolhas digitais e acumula sozinho mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube desde 2017. Com 1,5 milhão de inscritos no seu canal principal, Thiago dos Reis é uma das principais vozes em defesa do governo Lula nas redes sociais e tem a família Bolsonaro como um dos alvos preferenciais. Apesar de frequentemente divulgar informações falsas ou descontextualizadas, o influenciador é recomendado por petistas que o classificam como relevante na luta democrática. Os vídeos do canal do influenciador costumam distorcer fatos, inventar situações depreciativas sobre adversários, usar montagens, títulos falsos ou descontextualizados. O uso de linguagem agressiva e sensacionalista contra aqueles que se opõem ao governo Lula também é outra característica dos materiais produzidos por ele. Entre os conteúdos populares do canal Plantão Brasil há títulos como... E olha o padrão. Olha o padrão dele e olha o que a gente comentou ontem. Quando se trata da esquerda, a imprensa consegue dar exemplos concretos. Olha os títulos do Thiago. Foto de Michele Bolsonaro beijando outro homem causa alvoroço. Acabou pra ele. Anunciada, né, o óbito de Bolsonaro. Pronto. Michele abandona Bolsonaro. Quase saíram no tapa ontem. Revelada a ligação de Bolsonaro com o caso Marielle, provas aparecem. Revelada a ligação de Bolsonaro com o Comando Vermelho. Dá pra vocês aí. Ele também propaga como fake a questão do Adélio. Aí o Estadão errou, né? Não foi na campanha de 22. Né? Foi campanha de 2018. E chegou a publicar que Luciano Hang teria tirado a vida da própria mãe durante o Fique em Casa para fazer um teste e obter lucro. Olha o absurdo, gente. Olha uma coisa dessa. Meu Deus. Outra informação falsa que ele disseminou foi que a ex-primeira-dama teria comprado um sapato de 20 mil reais com dinheiro público em Dubai. Aí você vê, ó. Foto de Michele beijando outro homem causa alvoroço. Essa imagem aqui tá na matéria do Estadão. 522 mil visualizações. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro, né? É enxergar a política como se fosse Big Brother. Tá virando novela. Política é pra ser um negócio... Assim, eu tento levar numa boa, de uma forma meio descontraída, que é tanta notícia ruim. Mas eu tento tá pautado na realidade, pautado em notícia, coisa que tá acontecendo, sabe? Pode conversar uma coisa que tá acontecendo, uma risada, algum caso, assim, de alguma briguinha, alguma treta, que possa ter alguma importância.
Isso aqui é um absurdo, gente. Sabe, olha o tipo de conteúdo que o brasileiro tá gastando tempo. Sabe, é de doer. Antes fosse só o Thiago. A atuação de Thiago dos Reis rende dinheiro. O YouTube remunera os criadores de conteúdo com base no volume de visualizações geradas. Os dados das receitas são restritos aos donos, mas existem ferramentas que estimam os ganhos publicamente. A plataforma de monitoramento de métrica Social Blade calcula que a receita mensal do Plantão Brasil pode chegar a 110 mil por mês, o equivalente a cerca de 550 mil. Aí que o Estadão Esperta pode chegar a 550 mil. Não é isso. Não é isso. Eu não vou ser desonesto pra botar isso pra frente. Teve gente que botou, né? Isso é sacanagem. Isso é injusto falar do cara. Mas ele ganha dinheiro. O ponto é, ele ganha dinheiro de uma forma complicada, né? Ele ganha dinheiro mentindo. Então, tanto faz se é pouco, se é muito, é sacanagem. Ganhar dinheiro dessa forma é muita sacanagem. Thiago também pede contribuições via Pix na descrição dos vídeos que publica. Foram 9,8 mil conteúdos nos últimos 5 anos, somente no canal principal. Eles somaram até a última segunda, dia 10, um total de 989 milhões de visualizações, segundo dados do YouTube. Para efeito comparativo, o número supera os dos conhecidos canais de influenciadores da direita, como Kim Paim ou eu, 201 milhões desde 2019, e Hipócritas, 161 milhões desde 2014. A nós obrigado aí por todo apoio, carinho, vocês. Deu um quinto do Thiago, mas acho que meu conteúdo reverbera mais. Quando você vai no Social Blade, gente, e você olha ali, ó. O cara que tá pegando vídeo de 550 mil visualizações. Rapaz, assim, né? Pega muito view, isso é óbvio. Mas quando você abre o Social Blade, ele tá ganhando ali, ó, entre 7.300 a 110 mil. Não é 110 mil de jeito nenhum. O YouTube, ele calcula como? Ele faz uma relação do país. Como é o esquema? Por exemplo, você não entender. É justo cobrar na economia brasileira o mesmo valor para vender uma propaganda que é cobrado nos Estados Unidos, onde todo mundo é mais rico, tem até mais empresas para anunciar. Então, o que eles chamam de CPM, é custo por mil, né? Então, quando você está no Brasil, o valor que é pago é um sétimo do que paga nos Estados Unidos. Ela é muito menor. Muito menor. Thiago está muito mais perto dos 7 mil, mas muito mais perto dos 7 mil do que dos 116. No Brasil, ele está muito mais perto. Mas não é o valor. Podia ser 10 reais. Mas ganhar com mentira, pô. E realmente, assim, é fomentar puro ódio. Olha o que o cara falou da mãe do Luciano Hang. Olha o que ele falou. Eu acho que a matéria do Estadão... cara, vai justo. Bota ali, pô, o Social Blade aponta que ele ganha possivelmente entre 7 e 110. Mas beleza, a vida que segue. E aponta, o problema não é esse. O problema não é o valor. O problema é a forma. O problema é a forma. Vocês vão criminalizar o cara ganhar. A turma também não é boba, né? A turma quer falar... É por aí que vai. Eles fizeram isso com a direita em 2020, eu acho. Quem fez na época foi a Globo. Aí fez uma matéria com várias pessoas falando que ela ganhava 100 mil. Eu apareci ganhando 100 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu. Cadê esse dinheiro que eu até agora não tô vendo? Por mês. 100 mil. Eu falei, nossa senhora, velho. Minha vida ia tá boa, viu? Ia tá bem resolvida. Acho que a Bárbara também tava nesse. O Gustavo Gaia, tenho certeza que tava nesse. Galera, então, a imprensa... E aí que entra uma coisa que eu me questiono, né? Qual é o verdadeiro interesse da imprensa? Qual é o verdadeiro interesse? Como vocês viram ontem, desde o início de maio, o Estadão tava com acesso desse conteúdo, né? Daquela questão lá, que eles receberam em maio, entraram em contato, ninguém respondeu. Então, pra mim, isso daqui se soma... Não apenas uma necessidade de mostrar o que está acontecendo, mas isso aqui entra num contexto maior. O Estadão não é apenas um jornal. O Estadão é um player político. Família Mesquita está envolvida na política nacional desde o final de 1800. E não é qualquer envolvimento, não. É envolvimento no golpe de Estado, de 1889. Estavam lá no meio da confusão, tido como veículo oficioso da bucha, como era reportado. Revolução em 32, fundação da USP, o golpe, 64, né? Ou não é golpe? A gente tem que decidir, né? A esquerda diz que é golpe.
O Júlio de Mesquita, no dia 14 de abril de 64, na página 144 do Vespertino, ele falou que desde o dia 20 de janeiro de 1962, ele já vinha trocando cartas do que estava rolando. No final de 63, ele viajou aos Estados Unidos. Ele contou tudo o que ia acontecer, assim, com a precisão de 100%. Um governo, inicialmente, pouco democrático, uma junta militar que ia tomar, tirar o coito, papapá, pipipi, e falou, ó, não se mete no Brasil. E depois a gente vai fazer lá as eleições. E aí não teve, né? Que aí que foi quando a Globo virou a chave, quando o Estadão virou a chave. Porque o plano era, entra, fica só até 65 e chama eleição. E os militares falaram, não, a gente vai continuar. Aí a Globo vira a chave. Ai, erramos. Agora é ditadura, né? Porque vocês não tomaram poder. Então, o Estadão revelar isso, tá trazendo aqui dados, fatos, prints, matéria que tá acontecendo. Mas além disso, olhem o contexto, olhem por onde está vindo, pelas mãos de quem. Como é que o Estadão teve acesso àquelas coisas do PT, né? Que o Gilmar Tato falou, e vai ter outra coisa do PT também. Então eu fico muito curioso. Com a tragédia climática no Rio Grande do Sul, Thiago tem atuado para defender o governo e desqualificar adversário. A tragédia natural. Essa tragédia climática eu não gosto, né? Esse evento natural, essa catástrofe natural, né? Que é natural, é natureza. Em um vídeo postado no dia 9 de maio, diz que Lula mandou 50 bilhões para o Rio Grande do Sul, o maior pacote de ajuda da história, maior que a ajuda que Bolsonaro deu para o Brasil inteiro, né, durante o Fique em Casa. Bom, boa parte dos 50 bilhões anunciados pelo Lula para os gaúchos é composta por empréstimos que serão concedidos e terão que ser pagos. Em relação ao Fique em Casa, o governo Bolsonaro gastou 665 bilhões entre 2020 e 2022 durante o governo Bolsonaro, segundo dados do Tesouro Nacional. O Thiago é esse, ele mente compulsivamente. No canal de Thiago dos Reis, os vídeos são gravados com a única câmera e o youtuber fica ao centro do enquadramento com a camisa colorida, parecendo o Ace Ventura. Link para os conteúdos publicados são espalhados por grupos de apoiadores petistas e nas redes sociais de outros influenciadores que o consideram uma referência por causa de uma suposta habilidade de fazer comunicação popular. É o caso do influenciador Vinícius Betiol, com quem mantém um site conjunto. Por outro lado, ele também é criticado por setores de seu campo ideológico justamente por abusar das fake news e recorrer ao mesmo expediente que lulistas criticavam do bolsonarismo, um desserviço às pessoas de esquerda que seguem esse troço. Escreveu o jornalista do site governista Pedro Zambardão, o ghostwriter da Joyce. Sabiam disso? Escreveu um livro para Joyce. Quem revelou na época foi o Hermes Magnus, uma troca de e-mails. Que o Zambarda assumiu isso. E o Zambarda foi o cara que entrevistou o Luciano Ayan todas as vezes pro Diário do Centro do Mundo. Tava reclamando, né? Você vê aqui, ó. Pensar a história. A esquerda tem que criar comunicação para todo tipo de público. Isso inclui modular a estética, a linguagem, conseguir dialogar com o público mais popular, acostumado com a dinâmica de mobilização do WhatsApp, vídeos clickbait, notícias urgentes, de YouTube, etc. Se eu mandar vídeo de certos youtubers aí para minha mãe, aprender sobre a correlação entre o trabalho de Horkheimer e o marxismo queer sobre a perspectiva analítica da escola de Frankfurt, ela não vai aproveitar muita coisa. Ela provavelmente vai preferir ver um vídeo do Thiago dos Reis explicando o que tá rolando com a Gabriela Hard. É o problema que o Thiago mente, né? Não tem problema, cara, você ter conteúdo diverso, conteúdo mais simples. Tem gente que quer um conteúdo mais simples, tem gente que quer um conteúdo mais denso. É, beleza, escolhe o que você quer. Mas é mentira. O cara é um mentiroso compulsivo. O que não falta é trabalho pra esquerda fazer, então não tem necessidade de ficar querendo sabotar o coleguinha. Aqui é uma coisa que eu queria muito saber. Eu perguntei isso até no Quinto Elemento pros meninos lá. Eu falei, gente, quem foi que criou a narrativa de que a esquerda não briga entre si? Cara, eu realmente queria saber como que essa ideia brotou dentro da direita. Quem trouxe essa afirmação pra direita de que a direita, a esquerda, não briga em público? Eu queria muito saber quem foi que falou isso. Ô miserável! Mentiroso! Deve ser primo do Thiago dos Reis. Aí o Vince Betiol diz, ó, geralmente o pessoal de esquerda que ataca o Thiago tem um misto de inveja, somado ao fato dele ser capaz de fazer uma comunicação mais popular. É a velha esquerda liberal do Lebon. Não, mano, ele é mentiroso. Aí o Zambarda diz, pô, Betiol, pô, irmão, tá maluco?
Esse cara que vocês dizem que faz comunicação popular pegou uma reportagem que eu publiquei original e não deu a fonte. Matéria aberta, sem paywall, mas o cara vai lá, chupa na maior e não dá fonte. Eu dou zambardinha. Eu valorizo vocês. Eu mostro aqui, eu tirei de tal lugar. Vão nessa que vocês caem no penhasco. Isso não tem nada a ver com a comunicação popular. Esse tweet do Betiol tava na matéria do Estadão, né? E tá falando zambada também. Lives com Pimenta e Lula. Thiago está em ascensão nas bolhas de esquerda desde os idos de 2020. Na época, recebeu para uma live o Paulo Pimenta, hoje, né, o rei da Secom. E junto daquele ano esteve entre os 10 youtubers chamados para uma entrevista com Lula. Filiado ao PT desde 2017, em saúde disputou uma cadeira de deputado federal em 2022, mas a candidatura não foi à frente. À época, a Glaze se solidarizou com o correligionário pela burocracia partidária que o impediu de concorrer. Desde as eleições, Thiago dos Reis fez o canal dobrar de tamanho. Eram 883 mil em outubro de 2022, hoje mais de 1,5 milhão. O volume de visualizações também cresceu. Eram 596 milhões em abril de 2023, até a última segunda, 989. Rapaz, muito, viu? O cara pegou em um ano, bicho. Em meio de um ano, não, em um ano, pegou um ano quebrado. Pegou do dobro que eu tenho em toda a minha história. Lenda! Lenda! Esse é o conteúdo que o brasileiro quer. Método clickbait. Além da conta principal do Plantão Brasil no YouTube, Thiago gerencia outros 3 canais com mais de 127 milhões de visualizações. Aí tá no Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram. Eu só consigo estar no Twitter, no YouTube, já dá trabalho. E eu tem dia que eu nem publico nada no Twitter. O YouTube eu deixo lá porque, né, tem que trabalhar todo dia. O cara é uma máquina de trabalhar e de mentir. O cara é uma máquina de mentiras. No Twitter, ele tem mais de 402 mil seguidores e ele usa como foto de capa a foto dele com Lula. O paralelo entre o modus operandi de Thiago e o gabinete do ódio de Bolsonaro pode ser traçado a partir de um parecer da PGR de 2020. O mecanismo revelado pelo Estadão em setembro de 2019 constituía na atuação do Planalto para orientar uma rede de ataques contra adversários em imprensa, o que permitia que youtubers faturassem com a remuneração das plataformas. Isso me deixa triste, só mostra que os jornalistas do Estadão, eles sequer sabem da própria denúncia que o jornal fez. E o pior é o seguinte, eles deixaram um link, aqui ó, revelado pelo Estadão. Tá vendo que a letra tá em azul? Tem um link, você clica. É a nota que a gente comentou ontem. Nunca foi uma rede disso. O que surge é que era uma turma que fazia com que Bolsonaro fosse muito beligerante no seu agir. Eles faziam relatórios do que estava acontecendo nas redes sociais. Ninguém quer saber a verdade mesmo no final do dia, né? Ainda no início da tramitação do inquérito dos atos antidemocráticos, a PF apontou que influenciadores bolsonaristas tinham informações e conteúdos privilegiados do Planalto para conteúdo extremista no campo digital. Que conteúdo? Me conta. Porque eu nunca vi um governo tão ineficaz em rebater as acusações. Tudo que, né, dava na imprensa caos, confusão contra Bolsonaro, a resposta vinha primeiro das redes sociais, para 7 dias depois aparecer a Secom. Era piada, né? Pô, você devia trabalhar na Secom. Você vira várias pessoas falando pra aparecer alguém na internet. A tia do Zap postava um negócio, aí vinha o povo no comentário: tia, a senhora devia trabalhar na Secom. Tá fazendo mais pelo governo do que a Secom. Era um mantra repetido, né? Não, mas não tinha informações privilegiadas, né? Tinha muita privilegiada. Lula e o PT criticavam a disseminação das notícias falsas e o método do gabinete do ódio durante a gestão Bolsonaro. Não, o PT é só narrativa o tempo todo. Oficiais de justiça, aqui é a parte boa da matéria, e aqui eu acho que é mais importante do que tudo que já foi dito anteriormente. Oficiais de justiça tentam localizar Thiago dos Reis há 2 anos para que ele responda a processos por calúnia e difamação dos quais é alvo e para cumprir a prisão que foi decretada é uma ação movida pelo próprio pai. O cara tem um mandado de prisão em aberto. Desde 2022, 15 processos foram ajuizados, né, contra ele. Total, juntos, 447 mil em indenizações por danos morais. A justiça já tentou intimar o influenciador governista por dezenas de vezes em 11 endereços no estado de São Paulo, Alagoas, Sergipe, mas sem sucesso. Se fosse de direita, irmão, tava na Interpol. Tava de tornozeleira já. É de esquerda.
é de esquerda. Em todos os casos, os oficiais de justiça indicam que os dados estão equivocados ou que ele havia se mudado. Como o Thiago não é localizado, os processos acabam arquivados sem resolução, e ele diz atualmente que mora no México. Em um dos processos, a justiça determinou que órgãos públicos, empresas de telefonia, bancos centrais e Serasa informassem os interesses atribuídos ao influenciador para que ele pudesse ser intimado. As inúmeras diligências foram infrutíferas. Luciano Hang processou por 3 vezes. Uma foi a questão da mãe. O ex-diretor-geral da PF, Maurício Nunes de Oliveira, ajuizou uma ação por danos morais após Thiago chamá-lo de vagabundo e dizer que o delegado usava aeronaves da corporação para passear e ir a festas de aniversário. O juiz do caso deu prazo para que o delegado indicasse o endereço para que o youtuber fosse intimado e o processo transcorresse. O policial não foi capaz de identificar o local, né? E desistiu. Fazer o quê? A Justiça Brasileira pediu um mandado de prisão contra ele em julho de 22, no âmbito de uma ação de alimentos impetrada pelo pai. O genitor alega que foi abandonado pelos filhos depois de ser declarado interditado por problemas psiquiátricos e de alcoolismo. O mandato segue em aberto ainda hoje no CNJ. Thiago diz que não tem dinheiro suficiente para pagar a ação de alimentos, no valor de 69 mil. Em 3 anos e meio, ele saiu de uma renda declarada à Receita de 2.500 por mês e nenhum bem em seu nome, a dono de um patrimônio de 1.200.000, incluindo um apartamento fora do país. O imóvel foi apresentado por declaração de bens na campanha eleitoral de 22. Menino! Nas redes sociais, ele afirma que passa uma temporada no México, para onde teria se mudado para escapar de ameaças bolsonaristas. O cara engana os petistas. Me dê dinheiro que eu tô fugindo dos bolsonaristas. Ô, Jesus. Thiago dos Reis foi procurado pela reportagem, né? Aí ele falou que não recebe informação do governo. Eu reclamo quase todo dia que não tem organização na esquerda. Eu não recebo nenhuma orientação. Eu até gostaria que o governo tivesse uma rede de influenciadores. Em 1 ano e meio eu participei de 2 reuniões com a gente do governo em que eles só falavam bem do governo e acabou. E passou de 2. Teve aí 4 anos de governo Bolsonaro. Eu desconheço uma reunião. Ai, não recebi nenhum centavo do governo. Se eu ou os influenciadores dependêssemos do dinheiro do governo para sobreviver, estaríamos passando fome. A gente tem que trabalhar muito para sustentar. Só a esquerda é assim, né? Já percebeu. A direita não, é todo mundo financiado. O influenciador também disse que sua atuação se difere do gabinete do ódio, porque ele é a favor da democracia, tá certo? Ele é de esquerda. E pode falar o que quiser, vai ser um democrata. A direita pode falar o que for, vai ser considerada culpada. A reportagem pede desde a 8 de maio que o YouTube se manifeste sobre os vídeos do Thiago, com informações sabidamente falsas ou distorcidas. A rede social se recusou a comentar o caso. Diante disso, a Damares pediu que o ministro lá, né, inclua o influenciador petista no inquérito das milícias digitais. Tá certo. Isso aí mesmo, velho. Sabe, esculhambação demais. É muita esculhambação, gente. Muita esculhambação. A esquerda tem que sentir o gostinho. Tem que sentir o gostinho da perseguição que eles pregam. Ver a roda da fortuna se virar contra eles. Essa foi a parte 2. Né? Denúncias contra o Thiaguinho. Mas a parte 3 é muito melhor. Que é do Instituto Lula. O Instituto Apartidário. O Instituto Lula é apartidário. Essa foi, assim, uma das melhores da história. Mas tá ali, ó. Exército do WhatsApp do Instituto Lula mantém política de disseminação de mensagens pró-governo. Fora dos holofotes, desde o fim da Operação Lava Jato, o Instituto Lula articulou durante a campanha eleitoral de 22 um exército de cerca de 100 mil militantes para propagar pelo WhatsApp mensagens eleitorais a favor de Bolsonaro a favor de Lula contra Bolsonaro, né? Se fosse a favor de Bolsonaro, realmente era o maior plot twist da história. Já pensou? Instituto Lula fazendo campanha pro Bolsonaro. Não, calma, me atrapalhei. Mesmo após a vitória petista, inúmeros grupos do aplicativo continuam sendo usados para liberar informações pro governo, dar vazão a conteúdos de influenciadores governistas e... Nossa, eu cortei o pedaço. Peraí um tiquinho. É isso aqui. E desinformação.
Peraí. Peraí. E desinformação. O plano inicial foi concebido pelo Paulo Okamoto, à época presidente do Instituto e um dos coordenadores da campanha presidencial de Lula em 2022. Olha isso aqui. A operação contou com orientação de estrategistas da equipe do Bernie Sanders, do Partido Democrata. Lula, vassalo do Biden. Vassalo. Foi o Biden que criou o grupo do Lula? Rapaz, bem sendo, né? Partido do Biden. Hoje a equipe do Paulo Pimenta da Secom e assessores da pasta usam os grupos para distribuir informações que complementa a matéria do David Agape, que falou sobre isso, né? Que entrou lá no grupo, os caçadores de fake news, pá, grupo 186, do Paulo Pimenta. Em entrevista ao Estadão, Okamoto alega que o Instituto é apartidário e não atuou na campanha presidencial passada. O Instituto Lula é apartidário. O Instituto Lula, do Lula, não tem partido do Lula. Rapaz, eles brincam com a inteligência do brasileiro. Eu sei que Paulo Freire, né, fez um estrago grande, mas, gente, pelo amor de Deus, o Instituto Lula é apartidário. A atual diretora da entidade, Ana Flávia Marques, também defende que todo o trabalho feito nos grupos de mensagem não tem relação formal com o Instituto Lula. O objetivo de Okamoto 2022 era fortalecer a prensa lulista no WhatsApp e combater fake news. Contraditoriamente, a estratégia usou como referência o êxito da comunicação bolsonarista e da extrema-direita mundial. Para tanto, a opção foi pela organização em camadas, uma palavra, um fala para 10, que falam para 100, que falam para 1000 e assim por diante. Batizado internamente de Programa de Voluntários, o mecanismo criado pelo Instituto Lula interagia com a campanha oficial para a seleção de temas e abordagens e aparecia para a militância como o Zap do Lula, Time Lula, Evangélicos com Lula e Caçadores de Fake News, que é o que o Agape já havia denunciado. O caminho para acesso aos grupos continua sendo o site oficial de Lula. Mas é apartidário, que segue recebendo militantes e servindo para usar o WhatsApp como canal de distribuição de versões sobre a atuação do governo na crise do Rio Grande do Sul, por exemplo. Toda a coordenação da prensa no WhatsApp durante a campanha era institucional e seguia critérios técnicos e políticos. A operacionalização ficou a cargo de Ana Flávia Marques, diretora do Instituto Lula, mas é apartidário. A gente falava, nosso grupo de Zap era a nossa rede e a gente fez várias sedes, disse em um treinamento para a militância petista com vistas às eleições de 2024 no fim do ano passado, ao qual a reportagem teve acesso. Tem alguém querendo queimar o PT. Normalmente quem queima é quem tá de fora. Quem tá de fora da festa. Um dos focos do Exército de Voluntários para reverter o apoio de Bolsonaro no segmento evangélico, onde Lula tinha clara desvantagem, entre as peças compartilhadas havia o Evangelho segundo Bolsonaro. Eram vídeos curtos, com declarações do então presidente, editadas e comparadas com passagens bíblicas. As peças eram acompanhadas por mensagens como Bolsonaro, o governo do ódio, da corrupção e da mentira. O próximo da ação foi de que o programa conseguiu tirar boas lascas do bolsonarismo entre os evangélicos. Bicho, olha o que rolou durante as eleições. Bicho. E quem recebeu uma AIGE, né, uma ação de investigação, foi Bolsonaro. Por fake news. Meu Deus do céu, pô. Meu Deus do céu. Eu não canso de me surpreender com o que acontece no Brasil. Sob a batuta do Instituto Lula, os grupos também servem para a convocação de mutirões de denúncias contra postagens de perfis políticos à direita, combinação de horários de publicações de mensagens em outras redes sociais e para críticas à imprensa. As reportagens que desagradam e repercutem no grupo são taxadas como campanha sistemática contra o governo ou como informações não confirmadas. Contudo, os desmentidos da imprensa profissional
de informações falsas relacionadas aos bolsonaristas costumam ser compartilhados. Entenderam, né? Quando a imprensa mostra as mentiras do PT, isso é fake news. Fake news, fake news. Mas quando a imprensa mostra algo da direita, aí eles compartilham adoidado. E quando a reportagem desagrada, não precisa nem bater, mas desagrada. Não, isso aí não foi confirmado. Não foi confirmado. Não, Lula vai fazer alguma coisa. E o Estadão vai dar exemplo. Os grupos são abertos e se diferenciam por números como Zap do Lula 2530, Zap do Lula 3500 e servem para que a militância troque conteúdos para o governo e contra opositores. Eles também passam links para posts em outras redes sociais feitos por influenciadores e sites alinhados com o governo. Peraí que eu já chego nesse parágrafo, vou voltar nele. Olha ali, ó. Mais privatizações. O Planalto vai doar para os rentistas blocos de petróleo, terminais portuários e mais de 4.400 quilômetros de linha de transmissão elétrica. Essas são as marcas das 5 gestões petistas: austericídio, contra-reforma trabalhista e privatizações. Aí o cara manda. Alguém sabe sobre isso? Meu Deus! Aí o cara, não tem confirmação, não tem confirmação. Eu gostei dessa imagem porque... O que eu falo pra vocês? Vocês querem bater pra machucar? Entenda o que pensa o cara da esquerda. Não fica fechado. Não fica 100% fechado. Você quer acompanhar só a direita? Tudo bem. Mas não chora. E não vem com aquela mesma narrativa maluca de... cara, só existe por... Olha, vocês estão criando um novo monstro. Que monstro que tá sendo criado, cara? Nenhum. Alguém vai votar no PCO porque o PCO foi retweetado. Não, retweetaram o PCO, agora o PCO vai ser eleito. Tá maluco, gente? É isso daí que machuca. É isso que machuca. É mostrar o entreguismo do Lula. Você faz a base de esquerda, né? Se quebrar em pedacinhos. Você tá pegando o que é caro pra eles e você tá aqui, ó. Tá vendo aí? Esse é o Lula. É um entreguista. Está a serviço do imperialismo. É um vassalo. Vassalo do... Aí eles ficam loucos. Ficam loucos. Vai falar o quê? Se você fala Lula é um comunista, ele fala, isso aí. Lula, comunista. Ele até gosta. Até gosta. Você acha que ele tá sendo xingado? Ele gosta. Até gosta. Mas tá ali. Os grupos também divulgam grandes influenciadores como Thiago dos Reis, que a gente acabou de falar, né? Ele aparece numa lista de canais sérios de esquerda recomendada por uma ala das coordenadoras. Nos grupos, o método do influenciador é defendido. Nós da esquerda temos que parar de seguir tantas regras para enfrentar os fascistas. Vocês já não seguem regra nenhuma. Muitas pessoas que se dizem de esquerda não dão ibope para o próprio conteúdo, preferem dar audiência para certos tipos de canais de direita, como CNN, Estadão, Antagonista, Metrópolis, entre outros canais lixo. Pronto. Você tá vendo a loucura? Parece a galera, CNN de direita, Estadão de direita, Antagonista de direita, Metrópolis de direita, entre outros. A direita diz que esses canais são de esquerda. Quem que tá certo no final do dia? Obviamente tá todo mundo errado, né? Tem que saber filtrar a informação. Filtrar a informação. Tá preso aos fatos políticos. Isso é importante. Quem conseguir, né, tá mais preocupado com o que tá acontecendo e entender o que tá acontecendo do que... Eu só uso a imprensa por uma simples razão. Porque na hora que falar que é fake news, fala fake news o quê? A matéria da Globo? É fake news? É? O que é fake news? Qual matéria da imprensa que eu compartilhei que é fake news? Me fala. Aí fica aí é dureza, né? Aí é dureza. Aí tá ali, ó. Gente, vamos dar engajamento nos canais sérios de esquerda, tipo Plantão Brasil, que é o Thiago, Portal do José, Mídia Livre, Mídia Ninja, Portal Clique, Canal da Resistência, Brasil 247, Fórum, Opera Mundi e Cafezinho. Aí tá ali, ó, falando do Thiago. Ele não espalha mentiras. Acho que ele fala a verdade e faz uma análise sobre isso. Nós da esquerda temos que parar de seguir tantas regras para enfrentar os fascistas. Ele é o mais ameaçado pela extrema-direita. O conteúdo dele incomoda demais os patriotários. Esse é o problema de muitas pessoas que se dizem de esquerda. Não dá ibope pop conteúdo. Tem gente de direita que fala a mesma coisa, viu? Olha aí, ó. Vai ser igual os petistas não, pelo amor de Deus. E ó, esses prints
eles descrevem exatamente o que o Ágape falou, que em determinados momentos do dia, determinados horários, e o Ágape falava que será à noite, o grupo é fechado para só os moderadores terem acesso a mandar mensagem, né, selecionada. Aí você vê ali, ó, Clarissa mudou as configurações desse grupo para permitir que somente admins enviem mensagens ao grupo. Olha o horário, ó, 7h12 da noite. O Ágape tá na vanguarda, viu, Estadão? Deviam ler o que o Ágape tá falando. Os debates são controlados por coordenadores, que moderam comentários, convocam mutirões de denúncia e orientam sobre o que e em quem acreditar. O Ágape denunciou isso, viu? Primeiro, o menino lá do Twitter Files. Menino é bom. Menino é bom. A reportagem entrou em contato com 11 números de telefone que mais se repetem nos grupos como administradores. Nenhum deles atendeu ou retornou as chamadas. Só um deles, com o DD de Brasília, perguntou o motivo do contato por mensagem. Quando tomou ciência, evitou a reportagem. O site oficial de Lula foi registrado no nome de Cléber Batista Pereira, dono de uma empresa de consultoria de informática com a dívida previdenciária de quase R$100 mil junto à União. Sobre o serviço que presta, primeiro ele disse por telefone que poderia responder às perguntas feitas por escrito. Depois de receber lista de questões, deixou de responder à reportagem. O Estadão, Paulo Akamoto disse que a vinda de uma pessoa ligada a Bernie Sanders serviu apenas para uma conversa sobre o que acontece no mundo. Tá bom. Assim como também fez com companheiros da Europa e da América Latina. Tá bom. Ele nega que o Instituto Lula tenha atuado na campanha por ser apartidário, mas diz que pessoas que formam a entidade trabalharam para eleger o candidato do PT. Aspas. Ele falou exatamente que o Instituto Lula é uma instituição apartidária. Ele não trabalhou. Eu acredito. Eu acredito em você, Okamoto. Eu acredito. Deputado da oposição quer convocar ministro da comunicação para explicar gabinete da ousadia. Isso aí, deputados. Vão pra cima. Parabéns. Parabéns. Essas são as ações importantes. O Zé Caneta que os senhores têm. Parabéns, deputados. Parabéns de coração. E compartilhar com vocês, fico feliz de coração. Acho que é o terceiro. O Bolsonaro compartilhou, tu nem lembro mais. Eu lembro de 2. É que é o terceiro. Terceira vez na vida que o Bolsonaro compartilha assim um vídeo meu, eu fiquei bem feliz. É um vídeo que é resultado aí de muito acompanhamento nos últimos anos, né? Eu falei muita coisa ontem. Ele diz, apoia a 10ª prorrogação. Fake news. Aí o Bolsonaro ainda fez uma fake news. Já aí foi a 11ª. Ele fez uma fake news do bem, né? Ele tá minimizando a situação. Ontem, pela 11ª vez, o inquérito das milícias foi prorrogado. 11ª. Já ainda tá na 10ª. Se perdeu nos números. Piadas à parte. Sem que nada seja feito contra a esquerda, mesmo com fatos revelados por eles mesmos diariamente, surge mais uma oportunidade para expor dados e não narrativas maldosas que destroem vidas e manipulam informações. Atenha-se aos fatos expostos pela própria imprensa e pelos membros da organização. Estamos certos de estar colaborando com a democracia e ansiosos pela investigação da milícia digital do PT revelada por eles mesmos todos os dias. Importante, né? Enfim. E lembra que tinha aquela mensagem sobre privatização que incomodou os petistas? Para fechar o vídeo. Essa aqui. Ó a turma do Gabinete da Ousadia. Olha o Capelli. Aqui, nos jornais e TVs, não tem crítica, discussão, briga entre os poderes. Os comunas acham bom. É isso que o Capelli quer pro Brasil. Tá vendo? O Capelli fez questão de destacar. Eles dizem que enquanto nós perdemos tempo com isso, eles trabalham unidos na mesma direção, crescendo e rumo à liderança global. Imagina no Brasil, hein? É o sonho do PT. Não tem crítica disso, não tem nada. Tem nada, você prende todo mundo, mete todo mundo na cadeia. Essa é a democracia. Não. Lá nem democracia né? O país vermelho da democracia. Eu gosto quando o PT se revela. Mas vejam só. Só para comentar rápido. Veja essa notícia. Como ela junta várias coisas numa coisa só. A Eletrobras vende parque termoelétrico para Ambar por
4,7 bilhões de reais. A gente comentou sobre a Anbar em dezembro. Ou foi dezembro ou foi janeiro. Dossiê na época. A Anbar, ela tá debaixo do guarda-chuva da JIF, que é a holding da família Batista, da JBS. A Eletrobras informou nesta segunda-feira que já concluiu a venda de seu portfólio de usinas termoelétricas para a Anbar Energia, a holding da JF, por 4,7 bilhões. Termoelétrica. Por que vendeu? Porque a Eletrobras agora é SG. A Eletrobras virou SG, empresa SG. Termoelétrica? Fumaça? Carvão? Não, tem que vender. Foi a mesma coisa que fez a Unigel, que era da Copel, que também virou SG. Teve um dia SG, a gente comentou isso na época, né? Nosso glorioso governador Ratinho Júnior. Parabéns, governador. Vamos privatizar tudo. Pra JBS, né? O negócio envolve a aquisição de 13 usinas a gás natural, sendo 12 já em operação e uma em estado de implantação. E, mano, olha que bacana. Tu já compra um negócio pronto. Em vez de tu construir, né? A iniciativa privada no Brasil é sensacional. Pô, bicho, por que a JF não constrói do zero pra mostrar pro Brasil como é que se constrói uma boa usina? Comprar pronto, né? Eletrobras se desfazendo, porque agora a Eletrobras é SG. As unidades negociadas pela Eletrobras possuem uma capacidade instalada de 2,1 gigawatts. Você não precisa saber o quanto é, o que isso representa. Só veja esse número agora. A inclusão desse 2,1 aumentou a capacidade de geração de energia elétrica da companhia para 4,6. Ou seja, o que a turma dos batistas acabou de comprar dobrou a capacidade dele de produção, de geração de energia. Qual é o assunto que mais se discute internacionalmente hoje? Energia. É o assunto que mais se discute, que teve uma crise após a questão lá da Ucrânia. Energia. É a palavra da moda. É os Estados Unidos que não quer que eles vão fazer, porque eles construíram uma nova Colômbia. No mínimo. Só para suprir a questão de inteligência artificial. Só para isso, fora o resto. No Brasil, olha o que está acontecendo. Das 13 usinas, 12 estão localizadas no Amazonas e uma no Rio de Janeiro. A conclusão do negócio representa a entrada da Anbar nos 2 estados. O portfólio da Anbar passará a ter 40 usinas de geração de energia de diferentes fontes. 18 termoelétricas. 18. O SG só serve para quem? Não sei para quem que serve. 16 hidrelétricas, 5 fotovoltaicas e uma biogás, além de 102 microusinas fotovoltaicas. As companhias acordaram que o montante de 4,7 bilhões, 1,2 bilhões serão pagos por um mecanismo chamado earn-out. Isso quer dizer que essa parcela será paga ao longo de um período estabelecido entre as partes, mediante o cumprimento de metas de desempenho de ativos. Segundo a Eletrobras, os ativos registraram uma receita líquida de 2,4 bilhões e a EBITDA, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 1,1 bilhão. Então, a gente vendeu algo que dá lucro. Então aquela história, não, tem que privatizar porque é prejuízo, o povo paga. Nem tá dando prejuízo, então, né? Nem prejuízo estava dando. Essa é a segunda negociação entre as duas empresas para aquisição de térmicas em meados de menos de um ano. Em setembro do ano passado, a Anbar adquiriu a termoelétrica a carvão, gente. Carvão é a coisa mais polêmica que existe. Até 2 milhões. Aí eu botei ali, o que a gente aprendeu hoje? Fora o resto, só disso aqui. Você junta a agenda SG, mais descarbonização, mais privatização e resulta na JF se tornando dona de ativos da Eletrobras. Parabéns! 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 Olha, tirando esse exemplo que o pessoal gosta de dar da questão de telefonia, que eu acho que é uma coisa mais complexa, porque envolve Teve um salto tecnológico na questão de telefonia. Tirando esse, eu me pergunto, né, quais são os exemplos que as pessoas trazem pra, sei lá, tentar provar que privatizar é bom. Porque no final do dia, quando eu olho, quem tá comprando é sempre assim, né? Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Não presta pro governo, ainda que dê lucro, né? Mas presta pra JBS. Né? Pros irmãos Batista é bom.
O Brasil é ruim. Não, não, o Brasil não precisa ter, não. Pô, mas não tá a priori ali, né? Da Bitila não tá no prejuízo, não. Mas não, não, não. Vamos vender. Vamos vender, vamos vender. Vamos vender, vamos vender. É o nosso Brasilzão. É o nosso Brasilzão. É o nosso Brasilzão. Ai. Essas são as discussões que eu acho que às vezes faltam um pouquinho ter na direita, né? Eu sinto que a questão da agenda de costumes, a direita manda muito bem. Muito bem. Agenda de liberdade também. Mas sinto que a direita brasileira, ela ainda não entendeu, eu acho que ela não entendeu a gravidade de algumas coisas. E ela ainda não assimilou algumas pautas que estão muito fortes lá fora. Muito forte lá fora. Preocupação com a soberania nacional. Nesse caso aqui, graças a Deus, até vendeu pra alguém no Brasil. Menos mal, os irmãos Batista, eles são brasileiros. Prefiro eles do que a BlackRock da vida. Tá vendo aí pra você não sabe nem pra onde o dinheiro tá aí no final do dia. Mas os batistas vão sair comprando, vai empregar a gente aí, beleza. Deus abençoe ambos. Não, mas eu ganho muito dinheiro, construo umas coisas no Brasil. Agora construa, cara. Tira do zero. Compra lá um terreno. Constrói uma mega fábrica. Faz umas coisas aí. Agora comprar pronto, né? Obra pronta é muito bacana. Mas enfim. Tá acontecendo tanta coisa no Brasil, fora isso daqui. Aquela MP do Confins eu quero falar com vocês. Algumas coisas em relação ao governo Lula, a crise, né? Petista. Mas não tinha como não comentar hoje, né? Sobre o Gabinete da Ousadia, parte 2 e 3. E o Arrosgate. Não tinha como. Vamos ver se Lula deixa, né? Porque Lula tá aprontando demais. Vamos ver se a mente fala outras coisinhas. Algumas confusões estão rolando aí que eu acho... Tem que fazer algumas pontuações. Tô vendo algumas brigas aí que eu sinto que a galera tá mais interessada em estar certo do que ouvir o que realmente foi dito, o que tá escrito. Amanhã a gente comenta se der tempo. E não é nem eu que tô envolvido não, viu? Mas eu sinto que a turma tá... Algumas brigas injustas. Não gosto de justiça. E por hoje é isso. Hoje é isso. Se você achou interessante, volta lá, bate o print. Cutuca teu amigo petista. Vou mandar o vídeo da Globo lá, falando da investigação. Vou mandar o vídeo falando que não precisa... É besteira, né? Ninguém precisa saber. Que é uma das empresas. Lá o Fávaro com o Paulo Teixeira. Foi esses dois vídeos que eu dei play, né? E o resto é isso. Eu gosto do meu trabalho, quero dar um tiquinho mais pra eu me aproximar do Thiago, né? Ganhar 550 mil. Ele não ganha isso, não. Mas seria bom, viu? Ei, Thiago, já pensou? Você tá vendo no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Onde toda essa história aqui vai ser contada, né? A gente vai lembrar na história quem foi o Thiaguinho. Compartilha, volta amanhã e eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!